Boa noite. O trabalhador resgatado em condições semelhantes à escravidão em Conceição da Barra de Minas conversou com a nossa equipe. Ontem, a audiência que julgaria o caso dele foi adiada. Enquanto faz planos para o futuro, o agricultor espera uma decisão judicial para os 16 anos em que trabalhou sem direito a mínimas condições de saúde. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Depois de 16 anos vivendo em situação análoga à escravidão, o Sebastião agora mora nesta casa na zona rural de Conceição da Barra de Minas. Que casa aqui é pequena. Aqui outro quarto também de um outro sobrinho. Morava também aqui. Mas agora não está morando mais agora ele não mora não. Agora ele mora em São João del Rei. Foi embora. A casa, herdada dos pais, tem 3 quartos, cozinha, banheiro e água encanada. Ela caía assim, não tinha torneira não. Ela ficava caindo direto assim, o dia inteiro. À noite e dia, direto. Aí eu com ele arrumou, colocou caixa, não tinha a caixa d'água também. O Sebastião foi resgatado por auditores do Ministério do Trabalho no dia 5 de junho em uma fazenda na zona rural de Conceição da Barra de Minas, depois de uma denúncia anônima. Ele trabalhava e morava na propriedade, mas não recebia salário e nem tinha folgas. Sebastião vivia no curral, entre vacas e galinhas. Em um pequeno cômodo ficava a cama dele e um fogão. Tinha um cômodo. O barracão, tinha as vacas ficavam de um lado e eu ficava do outro. Que é o cômodo que ele tirou para colocar a ração, mas só que não punha ração. Lá nós colocava as rações, chegava, nós colocava nos tambor do lado das vacas. Para tomar banho é aquele negócio, tinha que esquentar a água, né? Punha numa panelona a água lá no fogão de lenha, deixava ela esquentar, aí a gente via que temperava ela de acordo, punha no balde tinha chuveirinho, aí que tomava o banho. E não tinha chuveiro? Não tinha chuveiro. Não havia água encanada, banheiro nem geladeira. E, segundo ele, as refeições eram escassas. Era arroz, feijão, mal de vez em quando uma verdura, mas o certo era arroz, feijão e angu. O certo era isso, necessário. De vez em quando, às vezes, ele levava uma linguiça, lá, trazia um torresmo, mas isso era muito difícil. Agora o caso está na Justiça do Trabalho. Há cerca de um mês foi realizada uma audiência de conciliação, mas não houve acordo entre as partes. Nesta quarta-feira seria realizada a audiência de instrução, mas de acordo com os advogados da vítima, ela foi suspensa porque os auditores do Ministério do Trabalho não teriam comparecido. Então foi marcada uma nova audiência para o dia 31 de outubro. A gente teme para que a situação fique impune, então a gente está correndo atrás, a gente está diligenciando no sentido de localizar bens, de identificar que ele possui condições para assumir toda essa responsabilidade, até mesmo com a venda da própria terra. Ele se apoderou de valores durante 16 anos, ele se apoderou de um salário mínimo por mês, sem a gente colocar o complemento, seria férias, 13º e tudo mais. A gente não está falando em um ano, não está falando de uma batida, de um acidente que você queira compensar. Nós estamos falando de 16 anos de trabalho escravo, sem salário, em situação degradante. Sebastião aguarda pela justiça. Enquanto isso, faz planos para a nova vida. Eu posso sair para onde eu quero, não tem aquele negócio de eu tomar conta olhando a criação, não tem criação para me vigiar, posso sair para os outros lados, não tem problema. E foi aprovado em primeiro turno pelos deputados estaduais de Minas Gerais um projeto de lei que dá visibilidade para a lista suja do trabalho análogo à escravidão. O projeto é de autoria do deputado estadual Betão, do PT, de Juiz de Fora. Nós aprovamos em primeiro turno um projeto de lei de minha autoria que torna obrigatório a publicação em sites, para que todos possam acompanhar, da chamada lista suja das empresas que contratam pessoas com trabalho análogo à escravidão. Isso é muito importante porque Minas Gerais é o estado que registra o maior número de pessoas, né, que são resgatadas dessa condição de trabalho escravo. Né? Então nós estamos apostando, né, que vai ser aprovado de novo no segundo turno, não tivemos nenhum voto contrário, e que vai ser sancionado pelo governador. A lista suja é atualizada 2 vezes por ano pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda de acordo com o deputado, a divulgação das informações pode coibir a prática criminosa que mantém Minas Gerais como recordista no número de pessoas resgatadas de trabalhos degradantes.